Olá, tudo bem? Bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Patrícia Mercedes, sou arquiteta e este canal é um canal voltado para a decoração, para um cantinho gostoso, para a qualidade de vida, sim, porque você transformando a sua casa, dando um toque especial na sua casa, a sua vida também modifica, porque você vai morar num lugar gostoso e você vai ter uma qualidade de vida melhor dentro da sua própria casa. Bom, e é isso. Dando seguimento aos vídeos que eu estou postando no mês de junho, quero lembrar que todo dia no mês de junho nós vamos ter vídeos. Sim, vídeos, muitos vídeos. Dando seguimento ao mini curso de decoração que eu já expliquei, e se você está aqui pela primeira vez, vou explicar novamente, que assim, a ideia desse curso é para te dar pinceladas de coisas que você precisa saber, coisas que você precisa entender na hora que você for dar uma reformulada na sua casa, uma repaginada na sua casa. Bom, recapitulando, esse é o 7º vídeo, se eu não me engano. Então, recapitulando todos os vídeos anteriores. Primeiro eu dei o conceito, o que é decoração, depois planta baixa, o que é planta baixa, a importância das medidas, depois eu falei de cores, depois eu falei de objetos, como que você pode simplesmente modificar alguns objetos de lugar e você já transforma todo o ambiente. Já falei sobre iluminação e hoje eu vou falar sobre cortinas. Não vou ensinar vocês a fazerem cortinas, mas eu vou dar umas dicas que são extremamente importantes na hora de você comprar a sua cortina. Primeiro de tudo, você precisa saber aonde você vai pôr a cortina, porque para cada tipo de ambiente você precisa ter um efeito diferenciado. Então vai a primeira dica. Se você tá, por exemplo, se você tá na sala e sua sala bate muito sol à tarde e aí atrapalha na hora, por exemplo, de você assistir uma televisão, então você tem que usar aquelas cortinas que a gente chama de blackout, que elas são umas cortinas um pouco mais encorpadas e que não deixa passar luz. Tem situações que eu já tive situações de cliente que não era nem por conta disso, mas entrava tanto sol que estava estragando o piso de madeira, estava estragando alguns móveis porque a incidência de sol dentro da sala era muito forte. Então, num determinado momento, ele pegava e ele tinha que usar o blackout porque o sol era muito forte numa época do ano, né? Então, tem uma época do ano, no inverno, o sol é mais baixo, então às vezes ele entra mais dentro da sua casa do que no verão, que o sol ele é mais alto. Então, então você tem que entender qual é a finalidade. Aí você fala assim, não, eu só quero que quebra um pouquinho a luminosidade. Então, por exemplo, na minha casa, na minha sala, a cortina, ela só quebra a luz. Então, continua claro, mas ela quebra a luz, porque ela é um tecido mais fino, certo? Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é você entender os tipos de cortinas que tem. Então, você tem cortina com varão, que é aquele bastão de ferro, de madeira, aonde você coloca as cortinas. Tem de trilho, que realmente é um trilho, que aí você fixa a cortina no trilho. E tem as persianas, que elas podem ser tanto na horizontal como podem ser na vertical. As persianas, elas são de escritório. A vantagem da persiana é que você pode também controlar a luz, né? A iluminação que entra dentro da sua casa, você consegue dar uma controlada também com a persiana. Tem umas persianas muito bonitas que não fica com cara de escritório, tá? Então, tem outros tipos, tem romanesca parece, tem de painel, tem vários tipos de cortina, mas essas são as mais usuais. A grande vantagem de você ter uma cortina de varão, usando varão, é porque é mais fácil de você limpar do que as outras cortinas.
Se bem que hoje a dos trilhos tem um sistema bem facinho de você tirar do trilho e colocar. Então isso é uma coisa super importante. A cortina também é um elemento decorativo. Tudo que está dentro da sua casa é um elemento decorativo. Então, por exemplo, se você quer colocar uma cor na sua cortina, então pensa muito bem como que é essa cor que você quer, porque senão você pode enjoar, tá? Então, se você quer uma cor muito forte e você acha que você vai enjoar, então é preferível você fazer o inverso. Usa as cores fortes em elementos que é mais fácil de você trocar do que a cortina. É mais fácil você colocar um objeto com uma cor forte ou uma almofada com uma cor forte, que depois você pode trocar a capa da almofada, do que a cortina em si. Então, se você é uma pessoa que é meio que enjoa rápido de cor forte, então é preferível deixar a cortina com cores neutras, tá? Mas se você quiser, dá para você usar também. Mas aí eu aconselho, se você for usar a cortina com cor forte, os outros elementos não sejam tão forte, entendeu? Porque senão você acaba cansando se ficar com uma coisa muito forte. Agora, se fala assim, não, Patrícia, eu gosto de cor, eu quero minha casa colorida. Então, pode abusar da cor, tá? Mas então você pensa bem antes de colocar a cortina. Isso é extremamente importante. A segunda coisa são as medidas. É importante a gente entender qual é a posição certa. Normalmente, o varão a gente coloca na metade entre o teto e a parte de cima da janela, tá? Embaixo também é a mesma coisa. Na parte de baixo, se você for usar uma cortina curta, você vai colocar a medida dela na metade da parede, tá? Então, tem a parte de baixo da janela até o chão, você coloca na parte de baixo. E na lateral, você deixa mais ou menos 20 centímetros de cortina, tá? E o varão não pode ser do mesmo tamanho, o varão ou trilho não pode ser do mesmo tamanho da janela, ele tem que ser um pouco maior, tá? Então, por exemplo, se você tem 20 centímetros que você vai deixar do lado, normalmente o varão ele tem uma ponteira, ele tem um gancho onde você apoia o varão e aqui ele fica uma ponteira. Essa parte aonde apoia o varão, ele tem que estar 20 centímetros afastado da cortina, para poder ele dar a posição. Os 20 centímetros tem que ser o final da cortina, tá? Não o final do varão. Então, o varão ele vai um pouquinho mais por causa da ponteira. E a ponteira que eu falo é o acabamento do varão, certo? Aí você vai falar assim, Paty, mas por exemplo, eu tenho por exemplo, você tem porta que dá para varanda, e aí você quer colocar a cortina, aí não tem jeito. Aí a cortina tem que ser na extensão toda da porta, porque tem aquelas varandas que para você chegar não tem parede, aí põe ela inteira e o bonito ela vem do teto até o chão. Aí você vai falar assim, mas eu tenho um forro de gesso, então você embute dentro do forro de gesso a cortina e vem ela do teto até o chão. Aí ela fica mais bonito. É só aconselhado cortina curta se você vai colocar algum móvel na frente da cortina. Porque aí não dá como você ficar com cortina curta e com móvel, e como é que você vai manusear a cortina? Então o ideal é você ter uma cortina curta e aí você coloca um móvel na frente. É só isso que você tem que prestar bastante atenção. E você também tem que prestar atenção na hora, se você for comprar uma cortina pronta, você tem que tirar exatamente a medida da sua janela, tá? Então você pega a largura e a altura e normalmente na descrição do produto, da cortina, ele diz mais ou menos para que janela que é, e aí você consegue comprar e você mesmo consegue instalar o seu varal e tudo. Tem situações, por exemplo, que nem na minha casa, que a janela da sala é exatamente do tamanho do vão da parede, apesar dela ser uma janela baixa. Então, o meu varão, ele é exatamente do tamanho que encaixa ali a janela, mas aí não tem jeito. Mas aí a minha cortina, ela tem que acabar exatamente no final daquela parede, porque assim, é a parede e a janela, né? Aí tem 10 centímetros de cada lado. Então, o varão, ele termina exatamente naquele espaço, tá?
Essas são as medidas. A outra coisa que é extremamente... eu já falei, que é o forro de embutir. Então, eu já dei todas as dicas. Então, eu já falei sobre o varão, tô aqui lendo minha cola. Já falei sobre o varão, sobre a cor, sobre as medidas, o blackout e como você pode embutir o seu forro de gesso. Então, eu já dei todas as 5 dicas, eu só não enumerei. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse mini curso. Eu acho que amanhã ainda tem mais a última aula que eu vou dar desse mini curso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha, divulga, isso é extremamente importante para divulgar o meu trabalho. Se você está gostando, se inscreva no canal e beijos e até amanhã, porque ainda tem conteúdo esse mês e a gente só tá começando, nem chegou ainda na metade do mês. Beijinhos e até mais.